Carta 30. Lady Susan Vernon para o Sr. de Courcy. Upper Seymour Street. Recebi sua carta e, embora não tente esconder que fiquei agradecida por sua impaciência esperando a hora de nos encontrarmos, sinto-me ainda na necessidade de adiar esse momento para além do período que anteriormente combinamos. Não me considere indelicada por exercer assim meu poder, nem me acuse de instabilidade antes de ouvir meus motivos. Durante minha viagem desde Churchill, tive tempo suficiente para refletir sobre o atual estado de nossas relações, e toda a reflexão serviu para me convencer de que elas exigem alguma delicadeza e precaução de conduta, às quais até agora nós demos pouca atenção. Nós fomos apressados por nossos sentimentos, chegando a um grau de precipitação que pouco combina com as exigências de nossos amigos e a opinião do mundo. Fomos temerários ao firmar esse apressado noivado, mas não devemos consumar a imprudência ratificando-o, enquanto existirem tantos motivos para temer que nosso casamento sofra a oposição daqueles amigos de quem você depende. Não devemos culpar seu pai por alimentar expectativas de um casamento vantajoso para você, no caso em que posses são tão grandes como as de sua família. O desejo de aumentá-las, se não é estritamente racional, é muito comum para causar surpresa ou ressentimento. Ele tem o direito de exigir para a nora uma mulher de fortuna. E em certos momentos fico em conflito comigo mesma por permitir que você estabeleça uma união tão imprudente, mas a influência da razão muitas vezes é reconhecida tarde demais por aqueles que sentem como eu. Faz poucos meses que fiquei viúva e, embora pouco deva à memória de meu marido por alguma felicidade derivada da companhia dele durante alguns anos de união, não posso ignorar que a indelicadeza de um segundo casamento tão precoce pode me sujeitar à censura do mundo e me fazer incorrer o que seria ainda mais insuportável na desaprovação do Sr. Vernon. Talvez com o tempo eu consiga me fortalecer contra a injustiça de uma desaprovação geral, mas a perda da valiosa estima dele, como você bem sabe, eu não estaria pronta a suportar. E quando a isso se soma a consciência de ter estremecido suas relações com sua família, como poderei suportar a mim mesma? Com sentimentos tão fortes quanto os meus, a acusação de ter separado o filho dos pais faria de mim a mais triste das criaturas, mesmo estando ao seu lado. Será, portanto, aconselhável, sem dúvida, adiar nossa união, adiá-la até que as aparências sejam mais promissoras, até que as coisas tenham tomado um rumo mais favorável. Para nos ajudar nessa resolução, sinto que será necessário ficarmos separados. Não devemos nos encontrar. Por mais cruel que possa parecer essa sentença, a necessidade de pronunciá-la, a única forma de me tranquilizar, ficará evidente para você quando tiver considerado nossa situação sob a luz em que me vi
imperiosamente obrigada a colocá-la. Você pode ficar, como deve estar, certo de que nada, exceto a mais firme convicção do dever, poderia me induzir a ferir meus próprios sentimentos, exigindo uma separação prolongada, e de insensibilidade minha em relação aos seus sentimentos, você não poderá suspeitar. Reafirmo assim que não podemos, não devemos ainda nos encontrar, afastando-nos um do outro por alguns meses. Poderemos tranquilizar os temores fraternos da senhora Vernon, que, estando ela mesma acostumada a usufruir da riqueza, considera que a fortuna é sempre necessária e cujas sensibilidades não são de natureza a compreender as nossas. Mande notícias em breve, muito em breve. Diga-me que aceita meus argumentos e não me reprova em empregá-los. Não posso suportar exprobrações. Meus ânimos não estão tão elevados a ponto de precisarem ser reprimidos. Devo me esforçar para obter diversão fora de minha casa. E, felizmente, muitos de meus amigos estão na cidade, entre eles os Mainwarings. Você sabe a consideração que tenho pelo casal. Da fielmente sua, S. Vernon. Carta 31. Lady Susan Vernon para a Sra. Johnson, Upper Seymour Street. Minha querida amiga, aquele insuportável do Reginald está aqui. Minha carta, cuja intenção era mantê-lo mais tempo no campo, o apressou para a cidade. Por mais que eu o queira longe, entretanto, não posso deixar de sentir muita satisfação com tal prova de apego. Ele está devotado a mim, com alma e coração. Ele mesmo levará essa mensagem, que deve servir como uma apresentação entre vocês, já que deseja conhecê-la. Permita que ele passe a tarde ao seu lado, e assim não correrei o risco de ele voltar aqui. Eu disse a ele que não estou muito bem e preciso ficar só. E se ele me visitar de novo, pode haver confusão, pois não dá para ter certeza com os empregados. Portanto, mantenha-o, eu lhe peço, em Edward Street. Você verá que ele não é uma companhia desagradável e permito que flerte com ele o quanto quiser. Ao mesmo tempo, não esqueça meu real interesse. Diga-lhe tudo o que puder para convencê-lo de que eu ficarei desditosa se ele permanecer aqui. Você conhece meus motivos, a decência e tudo mais. Eu mesma os enfatizaria de novo, mas estou impaciente para me livrar dele, pois Mainwaring vai chegar dentro de meia hora. Adeus, S. Vernon. Carta 32. Sra. Johnson para Lady Susan, Edward Street. Minha querida criatura, estou agoniada sem saber o que fazer. O Sr. de Courcy chegou exatamente quando não deveria. A senhora Mainwaring havia acabado de entrar em minha casa, insistindo para ser recebida por seu tutor. Embora eu não soubesse nada disso até depois, pois eu estava fora quando tanto ela quanto Reginald vieram. Caso contrário, eu o teria mandado embora de qualquer jeito. Mas ela estava trancada com o Sr. Johnson,
enquanto ele me aguardava na sala de estar. Ela chegou ontem perseguindo o marido, mas talvez você já tenha ficado sabendo disso por ele mesmo. Ela veio à minha casa para solicitar a interferência de meu marido, e antes que eu pudesse saber disso, tudo o que você poderia desejar que ficasse escondido foi participado a ele. E por azar ela tinha arrancado do servo de Mainwaring que ele a visitara todos os dias desde que você chegou à cidade. Além disso, ela mesma acabara de vê-lo dirigindo-se para sua porta. O que eu podia fazer? Fatos são coisas horríveis. Tudo agora foi revelado a De Courcy, que está sozinho com o Sr. Johnson. Não me acuse. Na verdade, foi impossível impedir que tudo isso acontecesse. O Sr. Johnson vinha suspeitando há algum tempo de que De Courcy pretendia casar-se com você e quis falar com ele a sós, assim que soube que ele estava em nossa casa. Aquela detestável da senhora Mainwaring, que para seu consolo se acabou de nervosismo e está mais feia e magra do que nunca, ainda está aqui, e todos estão juntos trancados. O que se pode fazer? Se Mainwaring está com você, é melhor que vá embora. De qualquer forma, espero que ele infernize a esposa mais do que nunca. Com desejos ansiosos de sua Alicia. Carta 33. Lady Susan Vernon para a Sra. Johnson, Upper Seymour Street. Esse esclarecimento é muito irritante. Que falta de sorte você não estar em casa. Pensei que pudesse contar com você às 7. Apesar disso, não estou consternada. Não se deixe atormentar com receios por minha causa. Confie em mim. Posso arrumar minha própria história com Reginald. Mainwaring acabou de partir. Ele me trouxe as notícias da chegada da esposa. Mulher tola. O que ela espera conseguir com essas manobras? Mas eu gostaria que ela tivesse ficado quietinha em Langford. Reginald ficará um pouco furioso no início, mas até o jantar de amanhã tudo estará bem de novo. Adeus, S.V. Carta 34. Sr. De Courcy para Lady Susan. Hotel. Escrevo-lhe apenas para me despedir. O encanto se desfez. Vejo-a agora como é. Desde que nos separamos ontem, tomei conhecimento por parte de alguém com autoridade incontestável de uma história a seu respeito, que deve trazer a mais mortificante convicção da postura a que fui submetido e de absoluta necessidade de uma separação imediata e eterna de você. Você não pode ter dúvidas sobre aquilo que aludo. Langford. Langford. Essa palavra é suficiente. Recebi as informações na casa do Sr. Johnson, da própria senhora Mainwaring. Você sabe quanto a amei. Pode julgar intimamente meus sentimentos atuais, mas não sou tão fraco a ponto de me permitir descrevê-los a uma mulher que se gaba de ter estimulado a dor deles, mas cuja afeição eles jamais conseguirão conquistar. R. De Courcy. Carta 35. Lady Susan para o Sr. De Courcy, Upper Seymour Street.
Não vou tentar descrever minha perplexidade ao ler seu bilhete agora mesmo recebido. Estou confusa em meus esforços para formar alguma conjectura racional do que a senhora Mainwaring pode lhe ter contado para causar uma mudança tão extraordinária em seus sentimentos. Não lhe expliquei tudo a respeito de mim mesma, que poderia ter um significado duvidoso e que a má-fé do mundo interpretou para meu descrédito? O que você pode ter ouvido que abalou tanto sua estima por mim? Será que alguma vez lhe escondi algo? Reginalde, você me perturba além do que posso descrever. Não posso suportar que a velha história dos ciúmes da senhora Mainwaring possa ressuscitar outra vez, ou ao menos ser ouvida outra vez. Venha me ver agora mesmo para explicar o que agora é absolutamente incompreensível. Acredite-me, a mera palavra Langford não tem um significado tão potente para dissipar a necessidade de outras palavras. Se devemos nos separar, pelo menos será elegante nos despedirmos pessoalmente. Mas não tenho forças para brincar. Na verdade, estou sendo muito séria, pois decair, mesmo que seja por uma hora, em sua estima é uma humilhação que não sei como suportar. Contarei cada minuto até a sua chegada. S.V. Carta 36. Senhor de Courcy para Lady Susan. Hotel. Por que me escreveu? Por que quer saber detalhes? Mas já que precisa ser assim, sou obrigado a declarar que os relatos de sua má conduta durante a vida e desde a morte do Sr. Vernon, que chegaram até mim e também ao mundo em geral e que conquistaram minha completa crença antes de eu a conhecer, mas que você, exercendo suas habilidades perversas, me convenceu a desacreditar, foram-me incontestavelmente provados. Mais ainda, tenho certeza de que uma relação na qual eu nunca havia pensado antes existe já há algum tempo entre você e o homem de cuja família você roubou a paz, em retribuição à hospitalidade com que foi recebida. Que você tem se correspondido com ele desde que partiu de Langford, não com a esposa, mas com o marido, e que ele agora a visita todos os dias. Você pode me ousar negar tudo isso? E tudo isso aconteceu ao mesmo tempo em que fui encorajado e aceito como pretendente. Do que não escapei? Só tenho a agradecer. Longe de mim reclamar e lamentar. Minha própria loucura me colocou em perigo. Minha preservação devo à bondade e à integridade de outra pessoa. Mas a desafortunada senhora Mainwaring, cujas agonias, enquanto ela relatava o passado, pareciam ameaçar sua razão. Como ela será consolada? Depois de uma descoberta como essas, você mal conseguirá fingir surpresa com minha intenção de lhe dizer adeus. Meu entendimento está finalmente restaurado e me ensina não menos a abominar os artifícios que me julgaram do que a desprezar a mim mesmo pela fraqueza na qual a força deles se alicerçou. R. de Courcy. Carta 37. Lady Susan para o Sr. de Courcy. Upper Seymour Street.
estou satisfeita e não vou mais incomodá-lo depois que estas poucas linhas forem enviadas. O noivado que você estava tão ávido para firmar 2 semanas atrás não é mais compatível com suas visões, e me alegro em constatar que o prudente conselho de seus pais não foi dado em vão. Sua paz restaurada vai, não duvido, rapidamente seguir esse ato de obediência fiel. E me lisonjeio com a esperança de sobreviver à minha parte nesse desapontamento. S. Vernon.